Olá, meu querido irmão, minha querida irmã, que o amor de Deus Pai esteja enchendo o seu coração de alegria, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja transbordando na sua alma e que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja trazendo renovo, vigor e saúde à sua vida. Nós vamos orar antes de ministrarmos a palavra do Senhor. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai maravilhoso, bendito é, Senhor, o teu nome, bendito é o Senhor nas nossas vidas, bendito é o Senhor nesse momento, ó Deus, que nos permite chegar à tua presença, invocarmos o teu nome, ó Deus, e o Senhor que não rejeita a oração de quem vai até o Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai derramar sobre nós uma porção do teu Espírito agora, vai derramar sobre nós a tua bênção, vai derramar sobre nós a paz que excede todo entendimento, um amor que é incondicional, o amor que é incompreendido, incapaz de ser entendido por nós, seres, criaturas do Senhor. Que o Senhor derrame sobre nós aquele consolo do teu Espírito, ó Deus, porque há muito sofrimento, há muito desentendimento, há muitos porquês na vida do ser humano e às vezes a gente acha que tendo a resposta para as nossas perguntas, isso vai nos satisfazer, mas na verdade o que satisfaz mesmo é aquilo que o teu Espírito faz em nós, quando ele nos consola, quando ele coloca no nosso coração uma paz, mesmo que a gente não tenha resposta aos nossos questionamentos. Então, ó Deus, repreende o mal na vida de todos nós e nos abençoa em nome de Jesus. Amém e amém. Bom, gente, hoje nós queremos falar sobre uma palavra que Deus trouxe ao nosso coração, que é uma palavra de encorajamento, uma palavra de ânimo, uma palavra de fé. Nada melhor do que esse tipo de palavra para o momento que nós estamos vivendo, em termos de reação diante das situações, em termos de reação diante do sofrimento, das perguntas, como acabei de orar, que nós temos. Muito pouca coisa muda de um ser humano para o outro, né? Por isso que a gente se identifica tanto com as histórias de homens e mulheres da Bíblia. E hoje nós queremos nos identificar com um homem que se chamava Gideão, um homem que viveu num período da história conhecido como o tempo dos juízes em Israel, um tempo em que cada um fazia o que era certo aos seus próprios olhos, um tempo onde não havia rei em Israel e um tempo em que Deus levantava homens e mulheres de tempos em tempos para julgar o seu povo, para trazer alívio para o sofrimento que o seu povo estava passando. Então, nós queremos ler um texto de Juízes no capítulo 6. Diz assim, Juízes, capítulo 6, a partir do verso 1. De novo, presta atenção nisso, de novo os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. E durante 7 anos, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. Os midianitas dominaram Israel, por isso os israelitas fizeram para si esconderijos nas montanhas, nas cavernas e nas fortalezas. Sempre que os israelitas faziam as suas plantações, os midianitas, os amalequitas e outros povos da região a leste deles as invadiam. Acampavam na terra e destruíam as plantações ao longo de todo o caminho até Gaza, e não deixavam nada vivo em Israel, nem ovelhas, nem gado, nem jumentos. Eles subiam
subiam trazendo os seus animais e suas tendas e vinham como enxames de gafanhotos. Era impossível contar os homens e os seus camelos. Invadiam a terra para devastá-la. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor por causa de Midian, Deus lhes enviou um profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: tirei vocês do Egito, da terra da escravidão. Eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores. Expulsei-os e dei a vocês a terra deles. E também disse a vocês: eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se sobre a grande árvore de Ofra, que pertencia ao abiesrita Joás. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo num tanque de prensar uvas, para escondê-lo dos midianitas. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: vá nessa tua força libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu, o Senhor, quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Até aqui. Bom, gente, eu queria que você prestasse atenção e tomasse para você essa palavra que Deus dá para Gideão, que é a seguinte: vá nessa tua força. Mas você poderia perguntar para mim: como assim vá nessa tua força? Esse é um incentivo, no mínimo, estranho para uma pessoa que está com medo, sem fé, desmotivada. A condição em que Gideão se encontrava é muito comum no ser humano. Não é difícil encontrar gente com medo, não é difícil encontrar gente com a fé mais para lá do que para cá, não é difícil a gente encontrar a pessoa desmotivada por causa das circunstâncias da vida. Poucas pessoas conseguem manter sua vida acima da linha da mediocridade. O normal é ser medíocre mesmo. E isso, gente, quando alguém é chamado de medíocre, não tome isso como um xingamento, porque não é. As pessoas se sentem ofendidas quando chamadas de medíocres, mas o termo, a origem do termo, da palavra, não é pejorativa. Ser medíocre significa estar na média, é viver do jeito que a maioria das pessoas vive, é se acomodar ao que a maioria das pessoas abraça, é pender sempre para o que a maioria pende. Agora, quem deseja viver acima da mediocridade tem que voar mais alto. Quem quiser fazer diferença, tem que ser diferente dos demais. Agora, isso não tem nada a ver com os outros. Ser diferente não é ser melhor do que os outros. Ser diferente aqui no sentido bíblico é querer para si o mesmo que Deus quer. Então,
A proposta é a seguinte: se Deus quiser fazer de mim uma pessoa melhor, eu também quero. Se Deus tiver algo mais para mim, eu quero. Se Deus tiver algo mais para me dar, eu quero. Se Deus tiver algo mais para fazer na minha vida, eu quero. Se Deus quiser abençoar pessoas através de mim, eu também quero. Se Deus quiser curar pessoas através da minha vida, eu quero isso para mim. Se Deus quiser me colocar em lugares mais altos, então eu também quero. Tudo se baseia naquilo que Deus quer. Se Deus quer, eu também quero. Não é preciso ser uma pessoa extraordinária para Deus nos usar para algo extraordinário. Não é preciso ser uma pessoa extraordinária para experimentar o extraordinário de Deus. É só querer o que Deus quer. É só fazer o que Deus pede. É isso que a história de Gideão e de tantos outros personagens bíblicos nos mostram. Gideão saiu do anonimato e da mediocridade por causa da vontade de Deus, por causa daquilo que Deus queria para ele. Ele até relutou, mas foi vencido pela firmeza de Deus que queria usá-lo para libertar Israel dos povos opressores, dos midianitas, dos amalequitas e de outros povos que invadiam as colheitas de Israel e que colocaram Israel num estado de pobreza tão grande que não sobrou outra coisa para fazer a não ser clamar ao Senhor. Isso parece que é uma prática mundial de todos os tempos, não é? As pessoas vão tentando levar a sua vida até que não dá mais. Aí quando não dá mais, elas vão para Deus. Foi o que o povo aqui fez. E é nesse contexto que o Senhor Deus vai ao encontro de Gideão, que estava nessa ocasião malhando trigo às escondidas, num tanque que servia para prensar uvas. Ele não estava malhando trigo na eira, como era para se fazer. E ele estava malhando o trigo dentro daquele lugar, daquele tanque onde se prensava uvas, para não ser visto pelos midianitas e não ter o seu trigo roubado. E Deus chega para ele já falando: o Senhor está com você, poderoso guerreiro, valoroso guerreiro. Eu acho que Gideão até olhou para os lados para saber se aquela conversa era com ele mesmo. E inevitavelmente faz o que toda pessoa para baixo faz. Reclama, se faz de vítima. Se o Senhor está conosco, por que está acontecendo isso então? Por que todo esse sofrimento? Primeiro, Deus não estava falando com o povo, Deus estava falando com ele. Gideão fala: se o Senhor está conosco, não, Deus está com você. Ele falou: o Senhor está com você. Segundo, que Gideão estava olhando para o passado e Deus estava lhe dando um futuro. É verdade que a situação que eles estavam vivendo, enfrentando nos últimos 7 anos tinha se tornado insustentável, mas o fato de Deus estar ali já era para provocar uma outra reação em Gideão, que só percebeu que quem falava com ele era o Senhor bem depois. Se você continuar lendo o texto, só depois, quando tem um sacrifício ali, que Gideão vai perceber que estava falando com Deus face a face. Mas imagine você vivendo uma situação difícil e Deus aparecendo para você para conversar e iniciando a conversa com uma frase forte como essa: o Senhor está com você. Pessoa valorosa, pessoa guerreira. Gente, eu não sei qual seria a minha reação, mas com certeza
eu não ia choramingar nem dar uma de coitadinho. Eu não gosto dessas coisas. Quando alguém vem me pedir alguma coisa e começa a choramingar, o efeito é contrário. Eu já afasto. Se alguém faz Agora, quando alguém faz um elogio para a gente já cresce. O que dirá o próprio Deus falando isso? Você é valoroso. Eu estou com você, pessoa poderosa. O nosso problema é que quando alguém nos diz algo assim, a gente acha que a pessoa está ironizando, está tirando uma com a nossa cara. E eu realmente não entendo porque Deus não permite que a gente o reconheça logo de cara. Mas foi assim com Gideão, foi assim com os discípulos no caminho de volta para Emaús, que vocês conhecem, cujos olhos também só foram abertos para reconhecer Jesus depois de um tempo. Agora, com certeza, Gideão não era um poço de certezas e convicções de fé. Ele era uma pessoa com muitos problemas, com muita coisa mal resolvida na vida, inclusive na área da fé. Nesse momento da história aqui que nós lemos, ele estava mais para um israelita não muito ortodoxo, não praticante, um israelita decepcionado com Deus. Deu trabalho para Deus convencer Gideão a fazer o que ele queria. Mas, quando isso aconteceu, Gideão cresceu. E como cresceu? Só para lembrar o final da história, que nós não vamos ler e não é sobre isso que eu quero falar, mas só para lembrar para você, Gideão com 300 homens, apenas 300 homens, derrotou um exército de 135 mil homens. E toda vez que eu leio isso ou falo disso, eu tenho até dificuldade de falar, eu fico perplexo. Eu sei que é difícil acreditar que 300 pessoas, 300 homens, acabaram com 135 mil. Mas quando Deus está conosco, gente, essa conta fecha. O que eu queria que você soubesse, o que você recebesse no seu coração hoje, são essas palavras proféticas. O Senhor é contigo, pessoa valente. Por isso, vá fazer o que você tem que fazer nessa tua força. Se você está se sentindo desmotivado, desmotivada, se a sua fé está meio vacilante, se você está vivendo uma situação muito difícil já há algum tempo e isso está lhe desanimando, desiludindo da vida, receba essa palavra e reanime-se no Senhor. Por quê? Primeira coisa, porque o Senhor realmente é contigo. Essa palavra não é profética no sentido de que eu desejo isso na ou para a sua vida. Ela está sendo trazida para que você se lembre de que isso é um fato e não uma possibilidade. Essa certeza deve ser a base do nosso vigor, da nossa fé, da nossa esperança e da nossa vitória. Não tem essa de que se o Senhor é comigo, por que está tudo dando errado na minha vida? Esse choramingo de Gideão, esse questionamento não pode fazer parte da nossa vida. A questão não é se Deus está com você, mas se você está com Deus. Porque Gideão estava querendo culpar a Deus quando a culpa era do próprio povo de Israel que tinha trocado o Deus verdadeiro pelos deuses dos amorreus. O próprio pai de Gideão, Joás, tinha construído um altar a Baal. Se você continuar lendo o capítulo um pouquinho mais para frente, você vai ver que Gideão teve que destruir esse altar. Gente, quando a vida não está dando muito certo, antes de culpar a Deus,
Veja se você não está pisando na bola. É verdade que há casos como o de Jó, mas normalmente esses casos são exceções. Via de regra, o que acontece quando a vida da gente está dando errado é que a gente está fazendo alguma coisa errada. Então, a história de Israel mudou com relação aos midianitas e amalequitas aqui, quando Gideão começou a andar com o Deus que já estava com ele. Se o Senhor é com você, é contigo, seja você com ele também. Essa é a parceria que funciona, é a parceria que gera milagres, é a parceria que muda o rumo da história de uma pessoa, de uma família, de uma cidade, de uma nação. Deus é contigo, ande com ele. Uma outra coisa que a gente precisa ver aqui, por que você precisa receber essa palavra, você precisa crer nessa palavra e reanimar-se no Senhor com essa palavra, porque o Senhor quer a nossa parceria para mudar as circunstâncias. Deus sempre quer mudar o cenário, Ele é o Deus das coisas novas, da novidade de vida, mas Ele quer fazer isso com gente animada, engajada, trabalhando com Ele. Se tem uma coisa que deixa qualquer ambiente de trabalho um ambiente ruim, não é? É gente desanimada, gente descomprometida com o que está fazendo. Por exemplo, você vai numa repartição pública, aí você vê lá um funcionário desanimado, que não tem interesse no que deveria estar fazendo, só porque tem estabilidade. Eu não vou ser mandado embora mesmo. É só graça para suportar um negócio desse. Atendente de loja sem iniciativa, que vem te atender olhando para o celular, falando no Facebook, no WhatsApp, enquanto está te atendendo. Gente, não dá. Esse tipo de pessoa deveria trabalhar com qualquer outra coisa, mas não num lugar onde você tem que interagir com pessoas. Gente que vai trabalhar empurrada, contrariada, deveria até ser proibido um negócio desse. Porque se nós não gostamos, é óbvio que Deus também não gosta. Como é que Deus vai usar alguém desagradável para alcançar uma pessoa que precisa dele numa circunstância que é difícil? Quem tem Deus na vida não pode viver desanimado. Pode até ter um vacilo ou outro de vez em quando, mas viver continuamente desanimado não dá. O Senhor é a nossa paz, a nossa alegria, o nosso sustento, a nossa herança, o nosso vigor. Alegre-se, reanime-se no Senhor. E a última coisa que eu quero falar para você é sobre justamente essa frase: vá nessa tua força. Deus nos conhece melhor do que nós mesmos. Ele sabe exatamente do que somos capazes, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso, Deus vê um potencial em nós que muitas vezes a gente nem sabe que tem. E eu creio que era isso que ele queria despertar em Gideão, porque Gideão se achava um ninguém. Quando alguém que não conhece o próprio potencial tem um encontro com Deus, automaticamente se torna o que Gideão se tornou, um valente guerreiro. Deus é capaz de trazer à tona o melhor de nós, porque foi Ele que colocou lá. O potencial que Deus colocou em você pode estar escondido debaixo de muitas coisas. Essas coisas, ao longo dos anos, acabaram soterrando o melhor de você. Pode ter sido muito sofrimento, muitas mágoas, muitos erros, muitas decisões ruins, aquele sentimento de inferioridade, acomodação. Essas coisas, elas são como entulhos na alma da gente.
Assim como Deus revestiu a Gideão com o seu espírito, isso está no versículo 34, lá para o final, ele vai fazer com que o Espírito Santo que está em você, porque você tem Jesus na sua vida, se você tem Jesus na sua vida, você tem o Espírito Santo dentro de você, e então Deus vai fazer com que o Espírito Santo que está em você e que tem sido sufocado por inúmeras razões, Deus vai fazer com que o Espírito Santo ecloda, que ele desabroche, que ele surja, e você vai vencer a sua luta, seja ela qual for, em nome de Jesus. Gideão precisou fazer uma limpeza espiritual na sua vida, na vida da sua família, para que isso acontecesse. Talvez seja exatamente isso que esteja faltando na sua vida para que o sobrenatural aconteça. Antes que as coisas sejam resolvidas fora de nós, é preciso resolver certas coisas que estão dentro de nós. E o interessante é que, assim como a gente não enxerga o próprio potencial, a gente também tem dificuldade em enxergar o monturo, o tanto de escombro que está sufocando a ação do Espírito Santo em nós e através de nós. Israel estava atolado em idolatria e não se dava conta disso. Tanto que quando Gideão destruiu o altar de Baal da cidade, os homens quiseram matá-lo. Nos versículos 28 a 30 desse capítulo. A nossa vitória começa em casa, gente. Quem vence em casa, vence em qualquer lugar. E Deus quer que você seja um vencedor, uma vencedora em todo e qualquer lugar, em toda e qualquer situação. Aquilo que Deus quer realizar na sua vida vai abençoar não só a você, como a toda a sua casa, a todos que se relacionam com você. Aquele que está em você, diz primeira carta de João no capítulo 4, verso 4, aquele que está em você, o Espírito Santo, é maior do que aquele que atua no mundo. Você não precisa acreditar em si mesmo. O que você tem que fazer é acreditar no que Deus diz. E Deus diz que é perfeitamente possível que alguém que não se vê fazendo a diferença, fazer a diferença. Deus olha para você e não vê a pessoa mais insignificante. Deus olha para você e vê o Espírito Santo pronto para entrar em ação, à espera de que a pessoa que tem o Espírito Santo tome a iniciativa de crer na sua palavra. Então, essa é uma palavra de encorajamento para você. Você é alguém. Você não é um menor de lugar nenhum. O Espírito Santo está em você, o Senhor está com você e você pode realizar as coisas que Deus pede para você realizar, as coisas que Deus pede para você deixar de fazer. Tudo é possível ao que crê, porque você tem em si o poder da pessoa do Espírito Santo. Com essa força que você tem, você pode libertar a sua própria vida, a vida da sua família, das mãos do maligno. Você é importante para Deus. Deus colocou o Espírito dele em você e abriu caminho para você ser um vencedor, uma vencedora em nome de Jesus. Portanto, se anime, saia desse claustro que você está vivendo, de desespero, de coisa ruim, de murmuração, esse sentimento de pequenez. Não! Você é grande porque o Deus grande está em você. E você pode, se você quiser, vencer todas as coisas em nome de Jesus. Você pode vencer todas as coisas naquele que te fortalece. Eu creio nessa palavra. Que Deus te abençoe e até a próxima, se Ele assim nos permitir.